Dois, aí. Bom dia, irmãos. Que grande satisfação estar com vocês. É uma alegria muito grande. 2020, eu recebi o convite de estar aqui com vocês, mas por causa da pandemia, né? Tivemos essa dificuldade de vir. E eu fico muito feliz de finalmente conhecer os irmãos, rever meu irmão Manuel. Eu falo irmão porque a gente morou praticamente no mesmo quarto lá em Goiânia, onde nos formamos, né, no ministério. Começamos em 1999 a estudar juntos, formamos em 2002 e desde lá a nossa trajetória assim sempre foi de contato, de amizade, né, de cuidado ministerial. E quando ele me convidou, fiquei muito feliz de poder estar aqui, né? Muito feliz mesmo. Natália também, muito querida, né? A família, né? Adalberto também, amigo nosso, reverendo. Então, nós temos uma família muito próxima. E estar aqui, né, na comemoração do aniversário de vocês é muito prazeroso para mim. Infelizmente, minha esposa não pôde vir. Eu tenho uma esposa, a Nelise, tenho duas filhas, né, a Lara, de 15 anos, e a Lavínia, de 2 anos. E por dificuldades lá de trabalho, elas não puderam vir comigo. Quem sabe uma outra oportunidade, tá bom? Muito bem, irmãos, eu gostaria de tratar com os irmãos, de falarmos um pouco sobre a nossa vida relacional. E não é porque somos conquistados por Cristo, salvos, que nós não enfrentamos dificuldades. E aí, para isso, eu gostaria de usar um texto da Palavra de Deus, expor, de Gênesis 42. Eu vou fazer a leitura até o verso 10, eu vou usar... já tem aqui, nossa, que legal. Não preciso nem ler aqui, já está ali, que bom. Vou fazer a leitura, e aí depois nós vamos caminhar um pouco mais nesse capítulo 42. Eu gostaria, se possível, que os irmãos participassem comigo, com perguntas, né? Acho que tem outro microfone aí, fiquem à vontade, que eu acho que enriquece muito esse diálogo no entendimento da Palavra de Deus. Muito bem? Vamos lá, Gênesis 42, verso 1. A minha versão aqui é outra, mas eu vou ler ali e ele vai passando, tá bom? Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia de seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia todos os povos da terra, e os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, Senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Irmãos, quantos de nós não recebe parentes no final do ano, né, quando recebe, ou quando vamos à casa de alguns parentes, e quantos de nós não ficamos um pouco mexidos com isso? Ansiosos. Alguns aceleram os filhos, né? Movimenta a casa de forma assim exagerada, numa ansiedade.
E, às vezes, a dificuldade que se dá antes da chegada dos parentes ou da nossa chegada a esses entes queridos é exatamente deficiências relacionais. E aí, a mãe que acelera os filhos demais, o marido que fica bicudo porque vai chegar alguns parentes. Às vezes acontece essas questões. E tudo isso é porque, muitas vezes, o ajuntamento que existe, não necessariamente, muitas vezes, é uma celebração. Muitas vezes pode ser uma obrigação, ou pode ser simplesmente um cumprimento ali de um rito familiar, porque muitas vezes a relação que se tem familiar, ela não é saudável da forma estabelecida pela palavra de Deus. A gente observa aqui que reuniões, encontros, muitas vezes eles não são dados na medida da reconciliação. Muitas vezes nós podemos estar juntos, mas realmente não estamos unidos. E aquilo que deveria ser momentos de satisfação, de alegria, muitas vezes é um momento de depressão, desespero, ansiedade, e não de deleite e satisfação. De certa forma, Gênesis 42 é um projeto de Deus de restauração familiar. Nós bem observamos a história de José, até comentava com o pastor, é uma história comprida, né? Então eu tenho que administrar bem com vocês o nosso tempo aqui. A história de José é uma história extremamente acidentada. José tinha, de certa forma, uma família quebrada. Desde Jacó nós já observamos isso, né? Os traumas causados ali por traição, por mentira, por falta de caráter, é algo marcante nessa família, que é a família escolhida de Deus. Então, assim, essa trajetória pode, muitas vezes, alcançar a nossa família por causa dessa dificuldade que temos ainda de lidarmos com o nosso pecado, mesmo sendo alcançados por Cristo Jesus. Mesmo sendo transformados, nós enfrentamos esses dilemas e essas dificuldades. Pois bem, José tem essa dificuldade. José jogado ao poço, José é vendido como escravo, né, por seus irmãos ali, dado como morto ao seu pai, e é preso. Toda essa trajetória já é contada aqui na narrativa, e agora ele ascende ao Egito, é o governador do Egito. Deus faz maravilhas, ele interpreta sonhos, Deus organizando toda essa trajetória de José, tanto acidentada, de sofrimento, né, de injustiça, mas agora de bonança, de exaltação. E no meio de tudo isso, como tudo parecia bem, poxa, eu conquistei o que eu poderia conquistar, eu sou o governador da maior nação do mundo, Deus vem com uma história diferente. Deus que orquestrou tudo isso, é o Deus que nesse momento agora, diante de fome mundial, onde Ele é responsável pela negociação de alimentos com o mundo, com as outras nações, Deus coloca diante de José os seus irmãos. 20 anos depois. E agora? Mas, poxa Deus, já estava tudo apaziguado, a ferida já estava cauterizada. E agora o Senhor vem e abre de novo isso. O texto nos mostra, em toda a narrativa, que José, quando reconheceu os seus irmãos, ele teve que sair depois, chorar, se recompor para voltar, porque a emoção tomou conta do seu coração diante de tudo aquilo. Deus tem um plano diferente. Veja que a anatomia da família aqui, ela é toda quebrada. Há Jacó, relação extremamente deficitária com seus filhos. Jacó tinha um favoritismo com José. José foi criado como um príncipe. O texto nos diz que quando ele recebeu aquela capa, é uma capa de um príncipe no original. Ele recebeu. E os seus irmãos não tinham nada. Ele era tratado como favorito. E, de certa forma, dentro dessa expectativa, José acreditou nisso. Ele foi projetado como um príncipe e ele acreditou. E a relação com seus irmãos era uma relação meio que ele fazia delações, ele entregava aos seus irmãos, ele acreditou que realmente ele era mais especial que seus irmãos. Isso estragou a relação familiar. Isso destruiu. A tal ponto que os seus irmãos cometeram a atrocidade de lançá-lo num poço e depois pensaram em matá-lo e decidiram vendê-lo, né, por algumas moedas de prata.
E assim essa trajetória de sofrimento. E José passa por tudo isso temendo ao Senhor, né, diante de todas as injustiças que ele passa no Egito. Ele guarda o princípio de servir ao Senhor. Ele chega a um lugar tão importante. E toda essa arrogância que ele tinha lá, na relação com seus irmãos, Deus vem diluindo isso diante do sofrimento que ele está enfrentando. A traição dos seus irmãos também é algo que mexe, porque eu fiquei imaginando um coração de um redimido que cometeu esse ato, né, de vender o próprio irmão. E por crer que eles eram salvos, eu fico imaginando o sofrimento desses. Às vezes a gente olha muito o sofrimento de José, mas você já parou para pensar no sofrimento dos irmãos de José? Porque eles expõem isso depois lá na frente, quando eles falam assim, acaso Deus agora está se voltando contra nós por aquilo que nós fizemos contra o nosso irmão? Já imaginou como seria para Rubem, Judá, Simeão dormir à noite, talvez se lembrando de ouvir a voz de José lançado no poço? Me tira daqui! Me tira daqui! Ou indo embora, né, a visão dele indo embora, amarrado talvez, escravo, rumo ao Egito. Isso volta a eles. E esse tipo de sofrimento é algo terrível. E não é algo que nós devemos cozinhar na nossa alma e na nossa vida. Isso é algo que deve ser estipado. E, de certa forma, Deus, durante esses 20 anos, preparou essa circunstância para tratar o coração deles. Então, nós temos o pecado de Jacó. Jacó, dentro desse espectro familiar, parece-me que é o único que tem mais dificuldade de mudança. Você vê os seus irmãos passando pelas provas que José promoveu diante dessa narrativa, mas você vê Jacó reprovando de novo. Você vê Jacó com outro filho favorito. Saiu José, quem que ficou? Benjamim, que era irmão de José. E ele sempre nessa relação complicada, Jacó ainda não parece que é o que tem mais dificuldade de aprender esse tratamento de Deus nessa vida familiar. Então, pecado de Jacó, pecado de José, o pecado dos irmãos, de certa forma não há inocentes nessa relação familiar, né? Todos aqui pecaram contra o próximo e, de certa forma, pecaram contra o Senhor. E é por isso que Deus, então, promove esse encontro inesperado, né? Deus orquestrou tudo isso, Deus mesmo promoveu a fome, Deus mesmo entregou os sonhos, Deus mesmo colocou José na posição de sabedoria agora, responsável pelo Egito, e 20 anos mais tarde, após a traição, os seus irmãos cumprem o seu sonho. O grande problema, o ápice do problema relacional, né, aquelas picuinhas, aconteceu quando José revelou, eu tive um sonho e nesse sonho, meu pai, minha mãe, meus irmãos, os feixes se prostravam diante de mim, dando a ideia que os feixes eram seus irmãos e ele era o feixe que ficava em pé. E é um sonho que provocou a ira dos seus irmãos, mas esse sonho se cumpre aqui. Começa a se cumprir aqui, quando eles se prostram diante dele. Então Deus tinha tudo isso orquestrado. Isso, de certa forma, mexe um pouco conosco, entendermos um pouco melhor um princípio basilar da nossa teologia, da teologia bíblica, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São duas premissas estabelecidas teologicamente, mas difíceis de entendermos como elas coadunam, como elas vivem juntas, mas que são estabelecidas por Deus. Os irmãos de José são responsáveis pela traição, são responsáveis pelos seus pecados, mas todo esse enredo de traição e de sofrimento é determinado pelo decreto eterno de Deus. Nada disso fugiu o desígnio santo de Deus de promover a sua santa vontade em abençoar todas as nações, em promover aqui a preservação diante disso e mesmo de reconciliar essa família que é destruída quase diante desses problemas relacionais. E aí a gente pode observar diante disso como nós
aceitamos isso que é estabelecido diante de Deus. Nós não temos salvo-conduto de pecar, porque Deus é soberano. Nós somos responsáveis, mas o nosso pecado não é capaz de frustrar o desígnio santo de Deus, de maneira nenhuma. Essa é uma segurança que podemos ter diante da soberania e do decreto de Deus, mas também diante da nossa responsabilidade e a vergonha de ofendermos aquele que é o Senhor de toda a história e das nossas vidas. A gente observa um comportamento dúbio de José aqui. José se mostra rude aos seus irmãos aqui, nesse encontro. Ele os reconhece e ele se mostra rude, mas ao mesmo tempo ele demonstra a bondade e a graça de Deus. Como? Você pode observar que José acusou os seus irmãos de espiões. 4 vezes ele chamou os seus irmãos de espiões. Vocês são espiões, vocês vieram para cá porque vocês querem espionar a nossa terra. Claro que não era isso. José utiliza isso como um subterfúgio para argumentar com seus irmãos. Ele interroga os seus irmãos com muita pressão. Ele lança os seus irmãos na cadeia também. Eles são presos ali por 3 dias. E depois ele trata os seus irmãos, aqui no versículo 7, como estranhos. Isso parece ser rude, mas se você observar ao mesmo tempo, né, algo que está oculto, José não se vangloriou diante da situação. José não pegou e falou, olha quem está aqui, esse mundo, né, uma frase conhecida, esse mundo dá voltas, né? Olha só, eu que fui vendido por vocês, olha só quem aparece aqui pedindo comida. Talvez uma resposta muito humana e natural diante das circunstâncias. Retribuir a maldade, né, com ironia aos seus... Ele não faz isso, ele não se exalta. Ele não disse isso. Por mais que ele estava sendo rude, você não observa uma intenção, necessariamente, já conhecendo o enredo da história, de destruir os seus irmãos. Depois que ele prendeu os seus irmãos, ele reduziu o número de reféns, né? Ele ficou só com Simeão, e os outros foram permitidos voltar com os alimentos para casa, né? Ele enviou com grãos, enviou com o próprio dinheiro, né? Secretamente ele devolveu o dinheiro. Você vê José aqui sendo um provedor secreto, porque ele não deixou a família dele passar fome, eles voltaram para a terra, levaram comida para os seus parentes, levaram comida para Jacó, mas José mostra algo rude, porque José quer, de certa forma, provar os seus irmãos. E aí aqui fica um negócio mais complicado para a gente entender um pouco a diferença de perdão e reconciliação. É justo você provar a pessoa que cometeu um pecado contra você para ver se ela realmente se arrependeu ou não? Aquele parente que te deu um cano, que na minha época ainda pegava cheque, né? Pegou um cheque emprestado, pegou um dinheiro e não devolveu. Como é que eu faço, né? Eu devo perdoá-lo, mas eu devo viver uma vida de reconciliação? Como entender isso? Então, me parece claramente aqui que José ele está promovendo toda essa circunstância exatamente no interesse não apenas de perdoar os seus irmãos, porque me fica nítido que ele perdoou, porque senão ele não tinha mandado comida para eles. O perdão me parece ser automático, porque ele proveu aquilo que era necessário para os seus irmãos, mas ao mesmo tempo ele é rude numa prova de um interesse de reconciliação com os seus irmãos. Mas para se reconciliar com seus irmãos, eles deveriam mostrar redenção. Eles deveriam mostrar isso. Por isso a pergunta que deve ter surgido no coração de José é essa: se passaram 20 anos, será que eles mudaram? Será que eles continuam sendo agressivos, cruéis, mentirosos, gananciosos? Ou Deus transformou o coração deles? José tem o direito de fazer isso? Ele o faz. Ele o faz. Então José precisava saber se os seus irmãos tinham mudado. Então parece-me, né, acho que pode até mudar ali um pouco mais para frente. Ficou pequenininho, né, para ver, mais difícil. Pode mais uma. Aí essa balança entre o perdão, né, e a confiança. Confiança é algo que é fundamental
para uma reconciliação. O perdão, ele é unilateral, mas uma reconciliação, ela precisa ser mediada pela confiança. Você não pode colocar alguém de novo em um relacionamento com você que possa colocar a sua vida em risco. Alguém agressivo ou alguém que pode furtar, que pode roubar, que pode fazer algum mal à sua família. Para que você mantenha uma ideia de reconciliação, é preciso que a via seja equilibrada. Me parece nítido isso no entendimento de José, para se restabelecer com seus irmãos. Por isso, ele coloca os seus irmãos diante dessas situações aqui, né? E ele entende bem a diferença de perdão e reconciliação. Então, o perdão pode ser um ato unilateral de liberar uma dívida, mas a reconciliação, a verdadeira reconciliação, envolve uma reconstrução de confiança. Um padrão relacional saudável precisa ser estabelecido em confiança. Não significa que não haverão falhas, dificuldades, mas significa que há uma intenção e uma medida clara de se reconciliar e de se viver uma vida saudável diante daquilo que Deus estabeleceu. Relacionamentos quebrados precisam passar pela medida da confiança. Então, os primeiros sinais de um coração transformado a gente pode observar, pode passar aí, se quiser. Nós podemos ver alguns sinais, né? Os testes começaram, né? E aí, então, ele prende os seus irmãos e fala, vocês falaram que tem um irmão mais novo, né? Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se vocês não estão mentindo aí. Né? E é tão interessante o texto nos colocar o confronto disso. Eles dizem assim, os teus servos são honestos. Quando você lê a narrativa, você vê a narrativa confrontando a história constantemente. Eles estão falando diante de José, que vendeu, né, que foi vendido, que foi cruelmente tratado pelos seus irmãos, e eles estão dizendo que são honestos. Você teria a coragem de dizer que é honesto diante daquele que você fraudou? Eles não sabiam quem estava diante dele. Então, esta honestidade que eles estão falando, alegando diante de José aqui, precisa ser provada. José, tá bom, nós vamos ver. E o texto do versículo 21, de 42, diz assim, na verdade, depois de tudo isso, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Diante de tudo isso, diante daquele discurso, né, José apertando o cerco, vocês são espiões, eles param a conversa, porque José falando em egípcio com eles, né, não lembro a língua, o nome, mas não sei se é copta, não sei o que era, e eles não imaginavam que José, que fosse o seu irmão, entenderia. Então, eles param a conversa e conversam entre si em hebraico. E ao conversar em hebraico, José entende tudo o que ele está falando. E aí o texto é narrado aqui. E eles estão entendendo que o que está sobrevindo sobre eles, essa perseguição de José, é um resultado da ação de Deus por causa do pecado deles contra o seu irmão. Está funcionando. Está mexendo lá dentro. Está transformando a vida deles. Nós não acudimos o nosso irmão, nós não agimos de forma correta. Então, pela primeira vez aqui, eles estão conectando o seu sofrimento com o sofrimento de José. Eles estão carregando aqui, dentro dessa circunstância, a história clara daquilo que aconteceu. Então, eles estão passando por uma angústia similar diante desse sofrimento. Estão entendendo um pouco o que José passou. E eles estão aqui já. Veja como muda o foco. Eles não estão olhando mais para José como o favorito. Agora eles estão olhando os seus atos de injustiça para com seu irmão. Na hora que eles venderam seu irmão, que jogaram seu irmão no poço e venderam, eles olhavam para o seu irmão e viam desculpa a expressão, um metido, viam um arrogante, um favorecido,
alguém que não merecia viver nas suas relações e na sua convivência. Agora, 20 anos depois, eles olham para o seu irmão ou para a história do seu irmão e não conseguem ver o seu irmão como favorito, mas como alguém que foi injustiçado. Como alguém que passa por isso. Muda o foco. Irmãos, a gente não pode desprezar a ferramenta de Deus de trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas, que se chama sofrimento. Sei que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, sei que Ele transformou as nossas vidas, sei que os principados e potestades estão abaixo dos nossos pés, mas o chamado de discipulado da caminhada cristã é o chamado que Deus nos faz para seguirmos em sofrimento, ainda em tribulação, em perseguições, em confronto com o nosso caráter e com as nossas limitações. Esse tipo de trabalho que Deus está fazendo aqui é exatamente o que era necessário que José enxergasse. O sofrimento pode ter um efeito poderoso e transformador na vida deles. A reconciliação, ela precisa, e ela acontece mediante uma reabertura desse inquérito. É uma reabertura dessa ferida. É uma reabertura dessa situação. E as coisas que se passaram nas nossas vidas, eu também tenho uma trajetória, já tenho 46 anos, e as coisas que a gente não quer mexer exatamente. Microfone aqui para o presbítero, por favor. O presbítero quer falar ali. Dentro da nossa trajetória, é a gente mexer com aquilo que já fechou. Não é legal, não é agradável a gente ficar mexendo com as coisas que se passaram, mas em muitos momentos é necessário acontecer isso para entendermos o que se passou e também a transformação de Deus dentro do nosso caráter e do nosso entendimento do Senhor. Reverendo, uma curiosidade. Diante dessa situação, os irmãos de José teriam demorado 20 anos para se arrependerem do que eles fizeram lá no passado? Eu acredito que nesse momento eles tiveram a oportunidade de mostrar isso. Talvez eles nunca tivessem conversado sobre isso. Mas quando o texto nos mostra que eles falaram isso, e aí não há ninguém rebatendo diante dessa história, parece-me que isso foi maturado até que eles chegassem a essa conclusão. Isso não foi automático, Por isso que eu disse que talvez as lembranças, e o sofrimento de se recordar do seu irmão, poxa, ele nos clamava e a gente não ouviu, a gente só ouvia de uma forma, como fomos cruéis, em outra versão. Isso foi maturado durante esse tempo. E isso é sinal de redenção. Pela graça de Deus, eu não sou mais o Igor que conheceu o Manuel em 99. Não sou mais. Muitas coisas Deus já transformou e outras Ele continua transformando. Mas é preciso, na nossa caminhada cristã, olharmos para trás, termos vergonha do que fomos e alegria por aquilo que já nos tornamos. O duro é quando acontece o inverso. Puxa, eu era tão bom e agora não sou mais, Futebol é assim. Eu era até bom de bola. Hoje já não. Hoje é só apresentação. Não há mais. Mas a gente olha para trás e a gente precisa ver esse progresso do Evangelho alcançando a nossa vida e nos transformando. Isso precisa acontecer. E, de certa forma, isso começa a se mostrar aqui no comportamento dos irmãos de José. Mas isso veio pelo sofrimento. O sofrimento é necessário. Então, esse é o teste atual que eles estão enfrentando aqui, José lhes devolveu aqui, diante disso, A gente observa o teste, José leva a pressão, José pega os seus irmãos, fala, então, Simeão vai ficar preso, vocês voltam para lá, leva comida para eles, e José coloca a prata, de novo, a prata deles, José devolve, junto com a comida. E quando eles estão no meio do caminho, eles abrem e falam, meu Deus do céu, o que esse dinheiro está fazendo aqui? E agora? Ele vai achar que nós somos ladrões. Mas quando José faz isso, ele está colocando os seus irmãos de novo sobre a mesma condição quando José estava no poço e os seus irmãos têm a ideia de vendê-lo, trocá-lo por prata. Porque agora seus irmãos estão no dilema. E se a gente voltar lá,
ele vai falar que a gente é ladrão. É melhor a gente ficar com essa prata, deixar o nosso irmão lá morrer, e a gente voltar com a comida e a gente sobreviver. Eles estão diante desse dilema, que é o comportamento deles lá atrás, 20 anos atrás. Então aqui José está lançando uma prova. Será que eles são os mesmos mesquinhos, os mesmos cruéis de 20 anos atrás, ou eles foram transformados? Então José, um anacronismo aqui para frente, né? É um Maquiavel. Frio e calculista. Ele coloca os seus irmãos no mesmo cenário. Ó, diante de vocês está a prata também. Diante de vocês tem um irmão que vocês estão praticamente abandonando em troca dessa prata. E agora, vocês vão fazer o quê? Lá atrás vocês trocaram seu irmão por prata. Vocês vão trocar esse agora de novo? Essa é a questão que ele está colocando, os seus irmãos aqui. Provavelmente ele colocou a mesma quantidade de prata que ele foi vendido lá, né? Eu fico imaginando esses detalhes no texto também. Quando ele deixa os seus irmãos 3 dias na prisão, eu fiquei imaginando, o texto não fala, se também os seus irmãos não colocaram ele 3 dias no poço. Porque parece-me que ele vai milimetricamente colocando os seus irmãos diante da condição que ele passou, para provar os seus irmãos. Então, a questão moral agora eles eram suspeitos de roubo e para libertar Simeão, teriam que voltar com Benjamim e também com a prata. Será que eles vão fazer isso? A tentação está clara. O confronto com seu pai, o confronto de voltar, a dificuldade de ter que levar Benjamim para lá. Então, há obstáculos terríveis aqui agora diante deles, para que se cumprisse tudo isso. Então, ao retornarem, né, aí podemos ver o próprio Jacó dificultando as coisas, né? No versículo 36, ele diz assim, vocês me privaram de meus filhos. José não existe mais e Simeão também não está mais aqui. Alguns textos vão dizer assim, eu não tenho mais filhos. A relação de Jacó com seus filhos é extremamente horrorosa. A versão que lemos aqui, ela não diz isso, não nos dá essa ideia. Mas a versão da NVT, ela diz assim, no comecinho no capítulo 42, quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, vocês ficam aí parados olhando uns para os outros? Tipo assim, vocês não servem para nada mesmo, né? É uma relação extremamente ruim. Jacó não olha para os seus filhos de uma forma saudável. Para ele só existia, esse é o contexto que nos mostra aqui, parece-me que só existia José e Benjamim. Os outros filhos sempre foram destratados. E então há um impasse aqui, né? Jacó tinha que ser convencido a liberar Benjamim. E Jacó perdeu já José, que era o filho querido. Ele fala, vou perder Benjamim, vou ficar sem filho, porque Simeão já está lá. Esquece, vamos ficar por aqui. E aí entra a dificuldade de convencer Jacó, ou Israel, que é o melhor termo, né? Melhor nome, a liberar Benjamim para ir. E aí entra Judá, a figura de Judá. Judá, um homem marcado pelo pecado, não só com seus irmãos, mas a narrativa também nos mostra Jacó com a sua relação incestuosa com Tamar. Toda essa dificuldade. E Judá é aquele que é levantado por Deus aqui, para falar, não, olha, eu vou resolver isso aí. O outro, eu não me lembro mais o outro irmão que falou, acho que é Rubem, falou, não, você pode matar meus 2 filhos, mas deixa eu... Sempre exagerado, né? Quem que vai matar os netos por causa de filhos? É uma família extremamente desajustada. Tá? E então Deus levanta Judá diante dessa situação e fala assim, não, pode deixar que eu vou conseguir resolver isso. Deixa Benjamim comigo e deixa eu trazer Simeão de volta. E então Jacó entende, né, diante dessa situação para poder liberar. Então há um impasse aqui. Diante do pecado, Jacó trava a família. Não vai liberar ninguém, vai ficar tudo do jeito que está, deixa o outro morrer lá mesmo e nós vamos ficar aqui. E então Judá é levantado para destravar a família. E a gente trava mesmo. A gente paralisa, porque a gente não sabe o que fazer. Às vezes, o preço da mudança é alto. É se colocar diante de risco, é se colocar diante de fragilidades,
para que você possa passar por isso novamente, se expor novamente diante das circunstâncias para que o problema seja resolvido. Pense bem, meus irmãos. Se fosse fácil, a gente tinha resolvido lá atrás. É difícil. É muito complicado. O relacionamento saudável é extremamente complicado. O pecado por trás do pecado. Frequentemente nós vemos o interesse de reconciliação feito tão somente de forma horizontal. Mas a reconciliação, ela começa verticalmente. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos de José precisavam entender que o pecado que eles cometeram, antes de ser contra José, foi contra Deus. A genuína reconciliação perpassa o caminho do entendimento que todo pecado é contra o Senhor, é contra o nosso Deus. Senão, se nós atropelarmos a via vertical pela via horizontal, provavelmente não vai dar certo isso. Porque eu preciso entender que eu ofendi o Senhor. Ou eu preciso entender que aquele que me ofendeu, antes de me ofender, está ofendendo a Deus. E aqui é um grande ponto de virada que nós observamos aqui. A autoconsciência dos seus irmãos veio quando começaram a ver que o mal que fizeram contra José era primeiramente e acima de tudo um pecado contra Deus. Eles citam isso no texto. Eles reconhecem que o pecado que eles cometeram era contra o Senhor. E essa é a lógica do Evangelho, né? A situação simultânea, né, que nós podemos entender, que são colocados aqui. Na pior das hipóteses, as coisas que fizeram uns aos outros são evidências de um relacionamento quebrado com aquele que Deus criou. Então, assim, por mais que a gente tenha a condição de entender que nós temos um relacionamento quebrado com Deus, quando a pessoa do Senhor é incluída na reconciliação, nós temos essa consciência de que ofendemos a Deus, mas nós também temos o recurso de saber que aquele que é ofendido é quem toma a iniciativa soberana de reconciliação. É Deus quem faz isso. Foi Deus que, depois de 20 anos, decidiu lá causar a fome no mundo. Foi Deus que fez o sonho de Faraó. Foi Deus que deu a capacidade de José interpretar o sonho. Foi Deus que deu esse incômodo e essa notícia chegasse a Jacó, e Jacó soubesse que no Egito tinha comida. E foi Deus que incomoda Jacó a provocar os seus filhos a irem ao Egito procurar comida. Tudo isso é orquestrado por Deus. Quando as coisas pareciam estar resolvidas, Deus traz a necessidade disso ser realmente resolvido da forma adequada. Então é importante entendermos isso. Irmãos, quanto mais tempo demora para resolvermos esses problemas, mais nós sabemos ou temos a consciência de que não somos capazes de resolver. Fica mais difícil. Fica mais complicado. E se não for um reconhecimento claro do entendimento de que é Deus quem soberanamente provê os meios pelos quais o coração é quebrantado e aí as relações são restauradas, não tem como acontecer. Você, sozinho, me atrevo a dizer, é incapaz de promover qualquer reconciliação saudável. Mesmo que você seja o ofendido. Se não for o próprio Deus trabalhando nos corações. Volto a explicar a diferença. O perdão é algo que você deve promover graciosamente, assim como Deus o fez. Mas a reconciliação é uma via de duas mãos. Os dois corações precisam ser transformados. E aí é um trabalho muito mais minucioso e mais complicado. O que tudo isso nos aponta? Para a gente entender melhor, né? Nosso tempo está caminhando ainda, né? Isso aqui é uma sombra da realidade. Assim, aqui não tem como ver sombra, né? Que aqui a luz é muito bem colocada, mas se você imaginar uma sombra projetada atrás de você para frente, você vai observar que a sua sombra chega primeiro que você, mesmo que você esteja aqui, porque a luz
projeta a sua sombra e a sua presença à frente. Essa é uma figura de tipo, de antítipo, que muitas vezes a teologia usa, da ideia de Cristo. José aqui é uma figura clara daquilo que Cristo viria fazer por nós. Ele é uma sombra, ele é aquilo que projeta o que Jesus viria fazer. José aqui, ele é uma figura reconciliadora diante daquilo que ele sofreu, apontando claramente a ideia do pecado, a ideia da necessidade de reconciliação, a ideia de um agente que há de promover isso e o poder de realizar isso. Porque José tem isso aqui. Ele está apontando para Jesus. Jesus é quem nos reconcilia com o Pai. Às vezes nós temos uma dificuldade de apresentar o Evangelho para as pessoas, exatamente por não entendermos ou irmos pela via da necessidade daquele que está diante de nós. Você está com problema no casamento, você está com problema de trabalho, você está com problema de saúde, Deus pode resolver, mas essa não é a via principal da apresentação do Evangelho. E esse texto nos fala de Evangelho. A apresentação do Evangelho é apresentar necessariamente um problema da relação que temos com o Pai. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado, porque nós somos concebidos em pecado. Nós nascemos em pecado. E nós precisamos de uma reconciliação com Deus antes de qualquer coisa. A apresentação do Evangelho àqueles que estão distantes do Senhor, fundamentalmente é uma apresentação diante da necessidade de reconciliação que este tem com o Pai, e só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. Esse texto, de certa forma, aqui, essa história é mais do que uma apresentação de uma reconciliação familiar. Ela está ilustrando a obra redentora do Pai, através do Filho, na reconciliação dos perdidos, a essa santa família estabelecida por Deus. E Jesus é esse reconciliador. Ele é o antítipo, claramente, da glória de Deus restaurando o seu povo e a sua família. A história da nossa igreja, da nossa família, tem que ser uma história de reconciliação. Tem que ser. Porque a primeira coisa que acontece quando Deus nos conquista é nos reconciliar. Ele olha para nós, vê o nosso pecado, vê a nossa imundícia, mas sobre nós é colocado o mérito, a glória do seu Filho Jesus Cristo. E é esse mérito e essa glória que nos dá a dignidade de entrar na presença de Deus e de entrar no Santo dos Santos. Apocalipse nos mostra muito isso. Como é bonito ali o capítulo 3, o capítulo 4, que mostra que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele adentra a presença de Deus e junto com ele entram os santos. A igreja entrando na presença de Deus, porque Jesus abre as portas, Jesus rompeu os selos, ele abre as portas, e porque ele entra, nós também, numa união mística com ele, entramos na presença de Deus. Quando isso ferve o nosso coração nesse entendimento, então nós somos constrangidos diante dessa situação também a perdoar. Nós somos constrangidos a sermos perdoados, a buscarmos isso diante daquilo que cometemos, porque o cristianismo é um ato de reconciliação. É um ato redentivo. É um ato pelo qual Deus nos ama mediante seu Filho. Então a história de José ela é poderosa, mas a de Jesus é perfeita. Pode passar aí o slide um pouco à frente. Então José foi instigado pelas circunstâncias a procurar reconciliação. O próprio Deus promoveu ali algumas circunstâncias e ele toma a iniciativa, mas Jesus ele não esperou. Ele, o Pai e o Espírito sabiam desde o início como consertariam o que estava errado. Então ele promove a redenção. José fez um teste, o próprio teste. Ele testou os seus irmãos para descobrir se eles haviam mudado. Jesus, ele prova os nossos corações não para descobrir algo que ele não saiba, mas para revelar a nós crescente fruto da nova vida que ele mesmo plantou em nós. É ele mesmo que promove a salvação, mas também o desenvolvimento dessa na nossa vida numa obra de santificação.
para a glória do seu nome. Isso é importante, meus irmãos. É isso que vai fazer com que olhemos para a necessidade de restauração, ou de perdão, ou de reconciliação na nossa vida, não pelo crivo do sentimento. Porque às vezes a gente acha assim, não, ele não, eu já ouvi essa frase, né? Principalmente nos aconselhamentos que fazemos. Ele não merece ser perdoado. Ou ela não merece ser perdoada. E aí eu pergunto, mas quem merece? Alguém merece? A linha do perdão não é de merecimento. A linha do perdão é pela graça. E a reconciliação é pela construção daquilo que Deus faz, transformando o nosso caráter. As ferramentas para a nossa reconciliação, né? Confissão, arrependimento e perdão. Isso é fundamental. Por meio de Cristo nós recebemos aí esses blocos. Eu vi essa ilustração, né, de que Deus nos dá os blocos, né, dessas ferramentas na nossa vida, e às vezes nós somos como crianças num jardim de infância, que recebem aquelas Playmobil, aqueles negocinho de montar, né, e eles recebem aquilo, ao invés de montar, eles tacam na cabeça do outro. Não é isso que acontece? Machucam um ao outro e tal. Parece que a gente é criança igual, né? Nós agimos como crianças diante das situações, porque nós recebemos de Deus talentos, recebemos de Deus as coisas e nós usamos isso muitas vezes para ferir. Mas aquilo que Deus nos dá não é para isso. Por isso que é tão importante a confissão, porque meu pecado foi pago em Cristo, eu posso confessá-lo livremente diante de todos. Eu posso me arrepender porque Cristo me deu o Espírito que transforma a minha vida, meu coração, e eu posso viver uma vida de arrependimento. E eu posso perdoar, porque Cristo é o Senhor e juiz. Eu posso confiar a Ele o juízo, e certo daqueles que pecaram contra mim. Então esse é o laboratório da reconciliação. Jesus não apenas nos deu os blocos de reconstrução, mas também um lugar para aprender a usá-los, que é a igreja. Igreja não salva ninguém, a gente escuta muito isso hoje, né? Há ênfases teológicas aí muito grande contra a igreja, né? Igreja não salva ninguém, mas igreja é o lugar de salvo. Igreja é o lugar que Deus colocou a sua família. Nós somos uma comunidade, né? No Antigo Testamento, o arraial do povo de Deus, eles viviam juntos, ali eles são protegidos, ali eles desfrutam de um relacionamento, ali eles se desgastam, ali eles sofrem, mas ali é o lugar que eles estão protegidos, porque é o lugar que Deus os colocou. A figura da aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento é a mesma, nós somos aliancistas. Nós queremos a aliança de um Deus que nos coloca como um povo, e esse povo vive junto, mesmo com as dificuldades relacionais que cada um tem mesmo, dificuldades culturais. Eu e o Manuel, quando fazíamos seminário, nosso seminário tinha gente de todos os estados. E alguns eram difíceis. Não é não, Manuel? Era mais difícil lidar com alguns, porque só pelas questões culturais já era complicado a lida e o relacionamento. Está tudo bem. Deus decidiu colocar junto esse povo diferente. É Ele que escolheu. Eu tive uma dificuldade enorme, porque tem uma igreja presbiteriana suíça, pelo menos tinha, lá no Campo Novo, em São Paulo. E eu me lembro que fui fazer uma visita à igreja, que junto tinha uma igreja brasileira e outra igreja de Suíça. A igreja suíça proibia a entrada de brasileiros. Não pode entrar. E eu fico imaginando isso, como isso é antibíblico, diante de um contexto do Evangelho que alcançava judeus, que alcançava gentios. E esse povo tinha que viver junto na igreja primitiva. E esse povo tinha que aprender a viver junto, diante das diferenças culturais, diante das diferenças cerimoniais. Deus decidiu colocar esse povo junto. Deus não separa o seu povo para cultinhos. Agora é o culto dos hispanos, agora é o culto dos americanos, agora é o culto dos brasileiros. Não, esse povo todo tinha que aprender a viver junto. E eu acho difícil olhar para a igreja hoje com dificuldades culturais e relacionais, não disposta a sobrepor isso para que esse povo pague o preço de se relacionar, às vezes viver um atrito, mas diante do sofrimento disso, vemos a glória de Deus transformando a nossa vida. Nós precisamos aprender isso. Esse é o laboratório de reconciliação daquilo que Deus tem feito. E essa é a esperança final.
fechar com uma história. Tem um livro que eu li, que eu uso para essa lição, que é O Evangelho na Vida de José, da nossa editora, acho que o nome é outro, Firmes na Esperança. E ele conta a história de uma jovem que tinha uma dificuldade de relacionamento com a sua avó. E as duas, mesmo sendo crentes, elas não viviam bem até que a sua avó faleceu. E ele conta, nesse testemunho desse livro, que quando a sua avó falece, a sua neta fica muito feliz. Mas ela não fica feliz porque a sua avó morreu. Ela fica feliz no entendimento saudável teológico de que agora, na próxima vez que ela for ver a sua avó, a sua relação não será mais de inimizade. Porque agora as duas estarão redimidas diante da glória e do poder de Deus, e assim elas podem viver harmoniosamente por causa da redenção encontrada em Cristo. Isso é maravilhoso. Olharmos para a perspectiva de uma redenção plena em Jesus, no último dia. O que eu tenho para te dizer é que você não vai, talvez, conseguir resolver todos os problemas relacionais aqui. Não é isso que a Escritura nos garante. Não é isso que ela nos garante nesse exemplo. Mas, diante de Deus, nós temos as condições de buscar promover isso. Talvez a reconciliação não vai acontecer em todas as instâncias, mas, em Cristo, a nossa esperança pode ser plena diante da sua volta, diante da consumação de todas as coisas, que viveremos na presença dele, gozando de alegria e de restauração plena. Isso a gente pode nutrir no nosso coração. Então não basta entender que apenas devemos buscar a reconciliação, mas numa maturidade de entender que talvez ela não vai acontecer porque não depende só de mim. Mas eu entendo plenamente na busca, no desejo de que a glória de Deus alcance a vida daquele que está diante de mim, que ele também seja alcançado e que na plenitude de todas as coisas nós vivamos o gozo, a alegria plena de um relacionamento saudável. Você pode nutrir isso. Nós podemos nutrir isso no nosso coração, para a honra e glória do Senhor. Muito bem? Vamos orar? Alguma pergunta? Participação? Pois não. Ah lá, o microfone. Havia uma certa animosidade deles em relação a José, dos irmãos. Agora, passados esses 20 anos, esses irmãos não demonstraram arrependimento, não vazou quer dizer, não houve nenhum comentário que mataram o irmão para reconciliar com o pai, não houve nada disso, ou havia um propósito deles guardarem esse segredo? O texto nos mostra, bem colocado. Aí nós teremos que continuar o capítulo 43, 44, mas o texto nos mostra uma ideia de que até então estava tudo escondido. Então, você vai lendo o capítulo 42 e 43, você vai ver que Jacó fala assim, vocês me tiraram, José. Dá uma ideia de que Jacó não engoliu aquela história de que ele foi morto por feras, né, e tal. O texto parece que fica obscuro, porque a relação, essa desculpa que eles deram, olha, José foi devorado por feras, olha aqui as vestes dele cheias de sangue. Ficou meio uma história meio mal contada. E me parece que Jacó tem isso, mas eles não conversavam sobre isso. Foi algo que a dor foi tão profunda que o melhor é colocar para dentro e segurar aquilo. Esqueceu o problema. Vamos esquecer, vamos deixar isso para trás, vamos seguir para frente. Só que o problema está lá. Mesmo que aparentemente não seja visto, mas ele está lá dentro. E em algum momento Deus quis tratar tudo isso. E é tão importante vermos a providência dele diante disso. Tudo bem? Mais alguém? Não? Quer ler, por favor, pastor? Microfone para o pastor. Som.
2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo diz a partir do versículo 18, ora, tudo provém de Deus. Então, a gente vê a soberania de Deus, como foi colocado aí pelo pastor Igor, né? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém. Vamos orar? Quero convidar você a baixar a sua cabeça. E numa reflexão breve, você que sabe se da sua história, você sabe que você precisa perdoar, e você que sabe também o que você precisa ser perdoado. Eu queria que você, nesse momento, junto comigo aqui, orasse, colocasse isso diante de Deus aí, só na sua mente, no seu coração, pedindo ao Senhor a sua graça sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que ou ofenderam você, ou foram ofendidos por você. Vamos orar? Deus, nós somos pequenos, ó Deus, somos falhos, somos limitados. A olhar para nosso passado, ó Deus, é fácil encontrarmos acidentes, traumas, dificuldades, lutas, tribulações, mas nós podemos olhar para o nosso passado e ver a graça do Senhor que nos alcançou e nos transformou. Isso muda tudo, ó Deus. Nós não precisamos ter um olhar pessimista diante das coisas. Nós podemos olhar pela graça do Senhor, que se um dia o Senhor decidiu me alcançar, o Senhor pode alcançar qualquer pessoa. O Senhor pode transformar qualquer coração, mais duro que possa parecer. E é assim, ó Deus, que nós colocamos diante do Senhor a nossa história. O nosso passado é importante. Nosso passado tem repercussão no nosso presente e no nosso futuro. E é por isso que o Senhor, ó Deus, provê circunstâncias para trabalhar isso. E nós pedimos que, pela graça do Senhor, o Senhor promova, ó Deus, isso. Que aquilo que precisa ser consertado e restaurado, que traz sofrimento na vida de outros, ou que traz sofrimento nas nossas vidas, tudo isso é redimido em Cristo Jesus. Mas diante da reconciliação, ó Deus, nós pedimos que o Senhor promova isso nas nossas vidas. Que haja essa disposição no nosso coração e não mais convivermos de forma estragada, destruída, com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que o Senhor colocou diante de nós. Portanto, Senhor, aquilo que é necessário perdoarmos, pela graça do Senhor, nós temos o compromisso de fazê-lo. E aquilo, ó Deus, que porventura outros precisem nos perdoar, nos dê, ó Deus, a coragem de buscarmos, ó Deus, sermos perdoados. E assim, nós estaremos ilustrando aquilo que o Senhor fez por nós, mediante seu Filho Jesus, nos redimindo de todo pecado. Ó Deus, nós pedimos isso, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.